e Jesus nos inspire, nos oriente e nos conduza no trabalho. Quando eu recebi o tema, nesses quase 33 anos de doutrina espírita, eu nunca recusei o tema, não, só uma vez. Foi até sinal que me deu o tema, mas era pesada a obsessão, estava um negócio assim. Eu digo, não, muda aí. Mas nunca recusei. E aí vem esse tema, e eu fiquei, o que é que ele quer? Falar com planejamento reencarnatório. Porque se você for pensar em reencarnação, você tem a ideia, a base na obra de Kardec. Né? Mas você não tem, na obra de Kardec, nada a respeito sobre esse planejamento. Como é que se dá essa coisa da encarnação? Todo mundo aqui, ninguém tem dúvida de reencarnação. Nenhum espírita questiona o princípio da reencarnação, ou como se especializa lá, o dogma da reencarnação. Reencarnar é lei, é fato. Se você não acreditar em reencarnação, fecha o livro dos Espíritos e vai atrás de outra história. Porque reencarnação é a condição sine qua non para a gente compreender a doutrina espírita. Mas como é que esse negócio, como é que volta para baixo? Como é que está lá, está onde, está, como é que faz, quem é que faz? Aí a gente pega assim, vai pensando em um livro, em outro, pega a reencarnação de Sigismundo, a reencarnação de Dona Laura, lá em Nosso Lar, lá em Dicionários da Luz, que são livros da obra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. É engraçado que a gente fala de André como se fosse íntimo, como se todo mundo devesse conhecer quem é André Luiz. E André Luiz é um espírita, psicografou uma série de livros por um médico chamado Francisco Cândido Xavier. Então, nessas obras, a gente encontra ponto de reencarnação. Eu fiquei pensando, eu falo por onde? Eu começo por onde? E aí me lembrei de Memória de um Suicida. Não, mas o meu não está. Eu não estou na minha tela pronta. Já foi, já foi. Isso. Não volte. Aí eu lembrei do livro Memória do Suicida, tem as 3 capas. A capa primeira lá da primeira edição. E essa primeira edição ela foi tirada de circulação e foi lançada a segunda edição, corrigida por Leon Denis. Leon Denis suprimiu vários textos da primeira edição. Obviamente, eu consegui a primeira edição, então a primeira edição. Foi o primeiro livro espírita que eu li. E eu digo, na Memórias tem 2 capítulos, o capítulo 5 e 6, que trata desse tema. E o capítulo 5, tudo indica que são 65 slides, então vão ser 2 doutrinárias, vocês vão ter que me aguentar por 2 doutrinárias, se Simval liberar uma segunda data, né, para dar continuidade a essa abordagem. O que você vai falar aqui é assim? Não exatamente assim. Eu vou pegar uma obra, né, psicografada por Ivone Pereira, de um espírito chamado Camilo Cândido Castelo Branco, que foi escrito em português, que desencarnou pelo suicídio. Essa obra é escrita juntamente com um espírito chamado Charles e corrigida por Leon Denis. E se a gente for ler, a gente vai ver que tem muito a ver com o que André escreve e com o que as outras obras escrevem. A gente aqui não está pegando a reencarnação como está no Livro dos Espíritos. A gente está querendo entender, ter uma ideia de como é esse planejamento. Ah, todo mundo é assim? Obviamente que não. Mas a regra da massa vai ser mais ou menos nesses moldes. A ideia, né, não vamos ficar presos na letra, mas na ideia do que é um planejamento reencarnatório. Então, a gente começa no capítulo, todo o capítulo do livro, ele traz o texto do Evangelho. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Não te maravilhe de ter dito, necessário nascer de novo. É o diálogo de Jesus com Nicodemos. Ah?
microfone quer me derrubar, quer me boicotar. Vamos lá. O livro começa com o departamento de reencarnação. Toda colônia espiritual tem um departamento de reencarnação, não é necessário. Mas a gente precisa ter ideia de que existe um lugar no plano espiritual que vai ser responsável por tratar dessa matéria. Departamento reencarnatório, lugar de mandar descer para a Terra, bote o nome que você quiser. Mas nas colônias espirituais, tem um ambiente necessário pelo qual vai se preparar o retorno dos indivíduos à Terra. Para quem está vendo pela primeira vez, reencarnar é o retorno do espírito ao novo corpo na Terra. E ele diz, localizava-se no extremo da colônia correcional, é o nome que ele dá, correcional, é um local onde recebia suicidas, espíritos de suicidas, então espíritos que infringiram a lei. E aí, o nome correcional, tá? Não se prendam à palavra, né? É uma colônia de recepção de indivíduos que se suicidaram. O nome Maria de Nazaré, limitando-se com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. Se a gente for lembrar da leitura do livro Nosso Lar, o Ministério do Planejamento, que é onde Dona Laura, um dos personagens do livro, vai reencarnar, também fica próximo às zonas mais elevadas da colônia. Então, é como se houvesse um contato com a colônia, com o comando superior, e a porta de entrada, onde está nós, a galera que necessita reencarnar. Isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que, tanto na zona inferior como regeneradora da colônia, batia sua porta frequentemente grupos de pretendentes ao grande testemunho do estágio da carne, isso é, da reencarnação planetária. Normal que os indivíduos procurem as colônias para reencarnar. A gente vai ver isso nosso lar quando tem aquele caso daquela mulher que praticou aborto, que bate a porta da colônia procurando socorro. Então, é muito comum nas colônias do plano espiritual, espíritos buscarem ajuda. Vamos lá. E aí ele traz essa ideia. Peguem a ideia, não fiquem presos aos departamentos. Compunha-se o núcleo de serviço nas seguintes sessões: recolhimento, análise, o gabinete onde eles não tiveram acesso, programação das recapitulações. A gente vai ver isso tudo devagar. Fique tranquilo, vocês vão sair daqui entendendo por que vocês estão aqui. Pesquisa, planejamento dos envoltórios físicos terrenos e o laboratório de restringimento. Gabinete secreto também inacessível a eles. Toda colônia tem isso? Não necessariamente, mas vai ter um lugar que o indivíduo vai se recolher. Todo mundo que tem que reencarnar tem que se recolher, pelo menos por um período de 1 a 2 anos. Bater o carimbo vai reencarnar. Venha, você vai ficar aqui, a gente vai começar esse processo que pode durar 1 a 2 anos, é a média. Tem espírito que vai demorar mais? Sim. Tem espírito que vai ser logo no empurrão? Sim. Vamos lá, um por um. Conforme verificareis, ninguém que é acolhido nesse instituto, ninguém que chegou lá na colônia Maria de Nazaré, tutelado temporário, lembre que nosso lar também é temporário, o povo quer ir para nosso lar quando desencarnar, mas nosso lar é colônia de espíritos devedores que necessitam reencarnar, então é um instituto também temporário. Necessita recapitular experiências terrenas. Tem débito, tem dívida, vai ter que voltar. Nem toda evolução se dá no plano espiritual. É necessário reencarnar. Poderá fazê-lo sem antes ingressar no nosso departamento para um estágio que varia de 1 a 2 anos, conforme seja o seu estado, antes de providenciar as atividades relacionadas com o corpo, que será chamado animado. Então, o indivíduo chega lá, se matricula, vai para o recolhimento. Obtendo um beneplácito para a reencarnação, não é qualquer um que reencarna, não. Tem que ter visto. Autorização. Eu vou reencarnar? Não. Parece uma coisa simples, né? Todo mundo pensa que reencarnar é uma coisa simples. Reencarnar é complexo. Né? Você não reencarna só, você reencarna com um grupo. É necessário ajustar todo mundo, combinar todo mundo. Tem que combinar com os outros.
como dizia Garrincha. Senão não tem reencarnação. Então precisa de uma autorização. Precisa de autorização de quem? Forças superiores. Espíritos superiores responsáveis por nossa família espiritual, por nosso grupo espiritual, pelo grupo que a gente está vinculado. Apresentando a chefia desse departamento, será encaminhada primeiramente a sessão do recolhimento, onde se fará o seu registro relativo à terra, em cujo internato será admitido. É interessante que ele chama a terra de internato. Né? Pode ser hospital, escola, internato. Então, nós somos internos da terra. Nós estamos nesse internato chamado terra. Somos cuidados paternais de guias. Então, desde já, a gente já tem um grupo de espíritos guias, mentores espirituais, que nos assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando incondicionalmente e sem esmorecimento durante sua via cruz expiatória nos processos terrestres. Via cruz porque ele está falando de suicida, mas não significa que a gente também tem a nossa via cruz, nossas provas, nossas expiações. Resolvido o primeiro problema, acudirão técnicos da sessão de análise. Então, a gente foi recolhido, a gente conseguiu visto para voltar para a Terra. Vai para essa sessão de análise. Pode dar o nome que vocês quiserem, mas vai para outro lugar. Onde deverão estudar aqueles internos, onde nós seremos estudados. Tendências, características, fazendo pormenorizadamente a psicologia. Sua alma, seu ser, recolho mais remoto, sua consciência serão frustrados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontra a altura delicada da incumbência. A linguagem rebuscada, porque Camilo é do romantismo, português, então esqueça também a linguagem. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai passar por uma série de análises. Espíritos de escola vão fazer uma verdadeira varredura, uma verdadeira anamnese, com todas as riquezas de detalhes de nossa alma. Então, tudo vai ser analisado. Existe exceção? Sim. No entanto, os asilados do manicômio, ou seja, espíritos que cometeram suicídio de tal forma que perderam até a consciência, espíritos que não podem opinar, que não têm a menor condição de dizer nada, que... Para que você vai fazer essa análise? Simplesmente eles precisam reencarnar para reconstituir o corpo perdido, para reconstituir o perispírito. Então, existe exceção? Sim. Os asilados do manicômio reencarnarão tais como se encontram. Nada será possível tentar a fim de beneficiá-los a não ser o retorno ao estágio da carne, que então passará a figurar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim para novas desejos para novas tentativas futuras. Existem indivíduos, só suicidas que desencarnaram dessa forma? Não. Um indivíduo que sofreu uma obsessão tal, ao ponto de perder o perispírito, a questão dos ovoides. Você reencarna compulsivamente para poder reestruturar o perispírito. Todas as vezes que o indivíduo não consegue, de nenhuma forma, opinar, perdeu a consciência, seja pelo uso de drogas, por exemplo, não tem por que você fazer essa análise, não tem por que você perder esse tempo todo fazendo planejamento se o perispírito dele não tem condições de nada. É necessário reencarna como bola de carne, como, entre aspas, como ele utiliza, com deficiência mental, com as mais diversas deficiências, para simplesmente reconstituir o perispírito para, numa segunda oportunidade, reiniciar esse trabalho de análise. Pelo esforço, tereis compreendido que essas análises justamente serão indispensáveis por fornecer o cabedal para o programa da existência seguinte. Para que essa análise? Começar a preparar o programa seguinte. Quando a gente pega nosso lar, Dona Laura, que é um personagem do nosso lar, ela diz que começa a ter lembranças, perturbações de existência passada. Aí vai falar com um espírito chamado Benevenuto, que é um dos ministros de nosso lar. E ele disse, vá lá no Ministério do Esclarecimento e peçam a eles para lhe dar 300 anos de memória passada. Só foi 300 anos. 300 anos não dá nem coisa existente. É tipo assim, você só pode pagar
essa coisa aí vai lá e peça, e aí deram a ela, Ricardo reencarna, que é o esposo, e ela prepara a reencarnação. Então, fornece o cabedal do programa da existência seguinte, os méritos e os deméritos. Então, aquilo que você já conquistou vai ser anotado, o vermelho também é anotado, do reencarne as quedas pretéritas mais graves. Então, o que é que você já pode pagar? O que é que está mais pendente para a gente fazer o resgate? Né? Então, ninguém reencarna para pagar tudo de vez, é a prestação. E que é por isso mesmo mais urgência exigirão na reparação. O que está mais incomodando? O que está travando o seu progresso? As concessões maximizadoras que ele possa fazer. A ordem, enfim, da existência projetada será estabelecida através da investigação da escrita. Então, a investigação profunda de sua alma. Onde é que está registrado isso? No perispírito. No perispírito, é seu HD, tem todas as informações de todas as existências, com os méritos e com os deméritos. Esses méritos e deméritos são levantados por esses espíritos. Preciso será esclarecer, todavia, que tão importante elaboração destaca-se em duas partes distintas, ocasionando sensível diferença na forma de operar. É assim para todo mundo? Não, tem duas formas. Dificultosa, exigindo várias experiências torturantes, mesmo até para o próprio operador, quando condenado à galera, ele chama agora aqui, não mais instituto, mas chama a galera, aqueles barcos escravos, a terra, provém da zona inferior da colônia e dos departamentos hospitalares, assim como prisões e tudo. Quanto mais difícil, né, quanto mais materializado, para não usar a palavra inferior, mais difícil você conseguir essas informações. Por quê? Porque a gente vai relutar. E aí eles vão magnetizar, né, vão fazer. Quem trabalha com mediúnica é fácil, tem espírito que chega e fala. Tem outros que, para você buscar a raiz do problema, vamos no passado, onde que começou isso, tal. Tem um caso no próprio livro que ele pede para o indivíduo escrever sobre a mãe, o indivíduo reluz. E aí ele faz uma regressão de memória para ele ver como foi a existência com a mãe para poder escrever sobre a mãe. Então, quanto mais difícil, quanto mais inferiorizado, quanto mais materializado o espírito, mais difícil você fazer essa análise. Quando você já cai em si, como jovem rico, né, quando você já quer se melhorar, mais fácil essas informações surgirem. Então, ao passo que será simples revisão para efeito de técnica, com constatação indispensável aos relatórios, quando o pretendente haja sido interno do instituto propriamente dito, ou seja, da região regeneradora, onde efetivam os estádios para a reeducação, para a iniciação, etc. O instituto lá é dividido em duas partes. Na primeira parte fica o hospital, a torre de vigia, que, entre aspas, é um presídio. Há como presídio no plano espiritual? Tem espírito obsessor, que induz o outro a suicida. O que é que você faz? Você recolhe ele e coloca nesse pavilhão. Ah, é presídio com sala? Não, é com sala. Tal, mas funciona como isolamento. Né? Você tem espírito recalcitrante que fica em outro departamento chamado isolamento. E você tem um manicômio que são espíritos que não conseguem se manifestar. Do outro lado da cidade, chama-se a cidade universitária. São espíritos que não querem reencarnar logo e passam por diversos cursos, filosofia, evangelho, etc., etc., para preparar a reencarnação com maior possibilidade de acerto. Quando você vai para nosso lado, você tem vários ministérios. Né? André foi galgando de ministério a ministério até onde pôde, conseguindo o máximo de trabalho e informações possíveis. Uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão um relatório do que se verifica, minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à sessão de programação, de recapitulação. Então, feito esse relatório, manda para toda a colônia tem esse departamento? Não, tem algo similar. Tem espíritos responsáveis para fazer a programação. Né? O Simval é assim, 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 assim. Precisa resgatar isso. Onde é melhor ele reencarnar? Né? Aí manda o Gilvan para Valente, Simval vai para Salvador.
eu vim para Salvador, meu pai foi para Queimadas, minha mãe foi para Margosa. Tudo isso alguém pensou, alguém pesquisou, alguém foi atrás, né? Senão precisa ter uma Constituição forte. Então tem que arranjar paz e ter uma Constituição forte. Gilvan vai nascer no sertão, tem que ser forte, então tem que, para sobreviver no sertão de Valente, a gente tem que procurar pais sadios, né? Gilvan precisa ter a Baía de Melina boa, né? Porque Gilvan tem uma tarefa tal. Então, precisa tudo isso. A gente fica rindo, pensando que é brincadeira, mas tudo isso é pensado. Tem que encontrar tudo isso, tem que programar. Qual o objetivo da reencarnação de Thalita? Baseado nesse objetivo, nessa análise, vamos procurar os pais de Thalita, onde ela vai reencarnar, porque ela vai se encontrar para poder passar pelaquela prova, para poder espiar, para ação, o que for, tal. Então, está nessa sessão de programação. Estabelecida a programação, concluído o esboço, o rascunho, ainda não é a planilha definitiva. Concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras do reencarnante, pode ser mencionada também, de acordo com suas forças de resistência moral, possibilidades de que disponha para a vitória, previstos os impedimentos que possa concretizar a par das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deve encontrar pelo caminho, justo efeito dos méritos anteriores conquistados. Então, apesar dos méritos e os deméritos, ou as dificuldades a que seu próprio benefício venha a se deparar. Pensado tudo isso, durante o desenrolar da existência, a justa consequência de deméritos que arraste do mal passado, firmado. Enfim, o panorama da vida que espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe compenha e a qual geralmente tão desejada é pelo pecador partido pelo arrependimento, será belíssimo trabalho, verdadeira epopeia sabiamente traçada, encaminhada à direção da colônia. Feito tudo isso, manda para a direção superior. Já fiz o planejamento de Giovanni. Aqui, vai nascer em Valente, tal. Analisa aí. Subiu, chegou lá, né? Instância superior. Não está lá com missão. Aí sim, existem casos que serão necessariamente. Não, o Giovanni está muito bonitinho, o Giovanni tem que nascer um pouquinho feio. Aí modifica a programação. Não, essa coisa assim, Thalita reencarnar com dinheiro, não. Bota um pouco de dificuldade na vida de Thalita. Então, pode existir, né? Ainda que passada pelaquela análise, ainda que passado pelo planejamento, tem espíritos superiores. Quem pegar a renúncia, o romance Renúncia, ditado pelo espírito de Emmanuel, a Chico Xavier, e ler com um pouquinho de atenção, quando chega a programação de Alcione para reencarnar, os espíritos lá disseram, não vai não, filho. Só voltaram para dizer, não vai não, que é barril. Não reencarne com Polux não, que é problema. Como ela tinha muito, como é que eu diria? Crédito. Não ia dizer moral, mas se vão me salvou. Como ela tinha muito crédito. Então os espíritos disseram, ó, a escolha é sua. Você tem discernimento suficiente para fazer sua opção. Nós recomendamos que você não deva reencarnar, porque vai complicar a existência de Pollux e vai complicar para você. E ela reencarna, e aí vocês veem a consequência na leitura da obra. Existem casos que serão necessárias emendas. Essas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, né? Está pesado. Não, está muito pesado, bora diminuir aqui, porque está denso, né? Retardando para futuro remoto a solução de alguns problemas ou a concessão de algum acréscimo de misericórdia. Não, isso aqui ele tem um bônus aqui, né? Bora diminuir aqui e tal. Portanto,
como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, vai ser a possibilidade geral do tutelado. O próprio tempo, porém, já chegou lá na instância superior, o próprio tempo, porém, só expedirá ordens desse último teor quando o mais alto, a direção da colônia ainda vai se submeter ao mais alto. E a gente fica brincando com reencarnação. O tanto de espírito envolvido, que se compromete, que dá vista, que avaliza, que cuida, que pesquisa, que tal. Quanto ao mais alto receba autorização. Como, no entanto, que as missionárias do penitente, do reencarnante, assim como os técnicos do departamento de reencarnação, são espíritos de elevada linhagem das regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração, são espíritos que dispõem, né? Conquista o beneplácito do governo geral da legião, a que pertencemos, o qual, por intermédio do tempo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para o aprendizado da coisa terrena. Passado por tudo isso, aí ele vai, meu filho, vai lá preparar o corpo. Depender-se-á de vossas asserções, minha senhora. Aí é um espírito chamado Belarmino de Queiroz, que pergunta a Celestina, que está guiando ele pelo departamento. Depender-se-á de vossas asserções, minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodam o globo, fazendo a humanidade um conjunto de joguetes de forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade reprimida. A conclusão que Bellarmine disse, não, se está tudo aí, vocês fazem análise, planejam e mandam a gente, isso é uma fatalidade. E ela responde, não, meu amigo, o senso indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. E a gente vê isso no livro dos Espíritos, não existe fatalidade. Deveis antes ter compreendido que aquilo que é chamado de fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na Terra. O que a gente está passando hoje é consequência de algum ato de uma existência anterior. Ninguém está reencarnando para passar por isso por uma fatalidade. Quando nela viveu divorciado do bem, da moral, do dever ou do além, como espírito desnorteado da lei. Nós demos causas a determinadas reparações e vamos passar por essas reparações. Não necessariamente com uma conta matemática fechada. Ah, fez isso, vai fazer aquilo, vai acontecer aquilo. Não, você vai ter condições tais para que você possa resgatar algo que você fez no passado. Quando se positivam a necessidade e a época do asilado dessa colônia retornar ao aprendizado da carne, a gente vai voltar lá para o reconhecimento. A fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, apresenta-se ele ao departamento de reencarnação, acompanhados dos mentores que vêm sendo assistidos, oferecendo as recomendações e autorizações necessárias. Ninguém entra no departamento de reencarnação, ninguém prepara a reencarnação se não estiver acompanhado de espíritos que nos tutelam. Não é chegar lá, a gente chega lá, bate na porta, eu vim aqui que eu quero reencarnar. Não existe isso. Né? A gente já está lá, sendo observado, sendo tutelado, sendo conduzido, e esses espíritos, quando chega um momento que você não tem mais nada para fazer lá. Não evolui mais, tem que voltar. A conta chega, foi o que aconteceu com Dona Laura, por exemplo. Não só providencia da chefia do departamento, em que fez o estágio entre nós, como também do tempo, cujas ordens não atenderiam. Uma vez aqui recolhidos, porém, não permanecerão inativos. Depois que se entra nesse departamento, vai ficar lá esperando. Ah, é hoje que você vai virar bebê, entrar na barriga? Né? Parece que sim, só que não. À espera de quem lhes prepare a moradia terrena no futuro. Com seus instrutores, trabalham nos preparativos para o renascimento próprio. Colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham à espécie de testemunho que deverão apresentar. O reencarnante, obviamente, né, existe exceção. O reencarnante que tem condições de participar, ele vai participar e vai atuar. Vai participar da negociação. A negociação tem gente que não vai querer você como filho, não. Mas não, você vai como filho? Não, eu quero ser igual com meu filho, não.
Moleque perturbado desse. Gilvan, indisciplinado, rebelde, não quero como filho. Paulo, não. Paulo é problemático demais. Não tem filho. Não quero ter filho, não. Quero ficar livre na terra. A Aline está rindo, também está encostando, né? Não, a Aline, que eu quero que a Aline como filha. A Aline é barraqueira. E aí a gente está. Imagine essa negociação. A gente ri, a gente está fazendo brincadeira. Mas imagine você encontrar um pai. Não o pai que você quer, é o pai que você necessita. Não é a mãe que você quer, é a mãe que você necessita para aquela experiência. Porque senão seria fácil, né? Não, vai crescer como filho. Não, qual a experiência? Mas vai sofrer, vai ter um problema sério de saúde. Você imagina encontrar pais com suicidas. Indivíduos que vão vir, de fato, com problema incurável, insanável, e vai ser a vida toda. Alguém que tem a prova da síndrome de Down, encontrar pai. Alguém que tem a prova da Zika, encontrar mãe. O primeiro impulso nosso é o espírito procura. Fulano, a gente está precisando de um pai para um indivíduo que vai reencarnar tetraplégico. Não, minha vida é uma correria, tal, então preocupação, já temos a negar. Né? A gente está pensando que vai vir um anjo. Quando é um anjo, não, pode vir. Ela vai reencarnar. Doutor Aristides está procurando um vento para reencarnar, doutor Aristides. Seja bem-vindo. As portas estão abertas. Né? Doutor Bezerra vai reencarnar. Não, doutor Bezerra, pode vir, as portas. Eu te acolho com todo carinho. Mas é quando diz que é o espírito tal. Eu lembro que em Queimadas surgiu uma história que Lampião ia reencarnar. Eu vi mulheres grávidas chorarem, porque o pessoal perturbava, dizia, o que está reencarnando aí é Lampião. E o pessoal não queria. E aí, se a gente for pensar, imagine, Lampião procurar o planejamento, fazer o planejamento, procurar um vento que o aceite. O reencarnante seria ali registrado, seu nome, local de renasceria, data do acontecimento, nome dos pais, período que deveria passar investido na existência planetária, etc, etc. Todos os dados ficaria modeladamente arquivado. Uma vez concluídos os penosos prelúdios, adivinha as fases de realizações. Era quando a chefia do departamento se pedia ordem para o laboratório de restringimento, onde vai começar a perder espírito, né, para poder reencarnar. Para iniciar a operação magnética necessária ao caso do renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos não se encontrariam em processo de desenvolvimento do órgão fecundado, no santuário das entranhas maternas, assim constrangido e restringido em suas vibrações normal, e modelando o corpo à proporção que se adiantava o fenômeno da gestação. E explicamos ainda que o modo ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral, que no momento trazíamos o perispírito. Então, o perispírito é que vai fazer esse molde, o que amplamente, ao nosso entendimento, esclareceu quanto ao que viria a ser o futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sob o magnetismo doentio de vibrações oriundas dos ventos. As suas vibrações modelam seu perispírito. Então, a vibração do indivíduo já começa a modelar o perispírito, que vai formar aquele corpo físico. Quando ele se ligar ao corpo físico, ele vai começar a modular as impressões que ele já traz. Né? Magnetismo, como está se tratando de suicidas, doentio de vibrações oriundas dos grandes desgraçados, como nós, os suicidas, segundo que, com efeito, já nos havíamos participado, os pacientes mentores.
Porque durante a época dessa tração, que se opera lentamente, então a gente vai ver que o período da gravidez, de 9 meses, é o período de atração, de formação, de junção, de modelação e tal. A proporção que a gestação progride, vai o condenado, vai o suicida, perdendo pouco a pouco as faculdades da recordação do próprio passado. Isso é uma bênção. Esquecer o passado é uma bênção. E é nesse período que ele começa a esquecer para poder reiniciar a caminhada. Uma vez que seu corpo astral sofreu restringimentos necessários ao fenômeno da modelagem do feto, coisas que se verifica também graças ao auxílio magnético e vibratório dos psiquistas afetos ao delicado certame, sobre a vontade, sobre as vibrações mentais do paciente. Então, espíritos auxiliam nesse processo e o próprio paciente. Que é a proporção que se adianta o estado de gestação, no seio materno, suas vibrações mais e mais se comprimindo, vão calcando muito profundamente na organização astral as lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos por ele vivido no pretérito, produzindo então o esquecimento imposto por acréscimo de misericórdia pelo legislador supremo. Quanto mais ele vai reencarnando, mais essa memória vai desaparecendo, vai ficando lá em estado latente. Que ao entrar para ali, inicia-se em seu amargurado ser como estado pré-agônico, fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofre todas as suas faculdades, sua mente, suas vibrações. Então, todo o processo reencarnatório é doloroso para o espírito, né? Que vai perdendo a memória, vai se restringindo. E aí a gente para por aqui e fica para o próximo capítulo. A melhor parte, pode acreditar. Aqui eles vão fazer uma pesquisa, vão atrás de 2 senhoras para ser mãe. É fantástica a negociação. É bem interessante. E depois vem toda a parte de um laboratório, onde vão se modelar os corpos. É bem interessante a continuação desse assunto.